Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E, aliás, nós temos certeza absoluta de que a bênção de Deus depende de cada um de nós. A bênção de Deus na sua vida depende de você. Bom, mas como que depende de mim? Como, você pergunta? Depende da sua fé, da sua crença, da sua disposição de acreditar nas promessas de Deus. Veja só, minha amiga, meu amigo. Jesus falou assim, olha só o que Jesus falou. Presta atenção, hein? Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Quer dizer, Jesus fala em verdade, ele nem precisava falar em verdade, porque qualquer palavra que saiu da boca dele, que sai da boca dele, é verdade. Mas quem é que crê? Esse é que é o problema. Quem crê? Nem todos creem, essa é a realidade. Então, porque nem todos creem, nem todos recebem. Porém, aqueles que creem, recebem. Por exemplo, neste domingo e mais os outros 2 domingos, nós teremos 3 domingos representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesses 3 domingos, nós estaremos fazendo uma campanha de reabilitação, reconstrução da vida da pessoa, restauração da vida das pessoas. E vamos nessa fé, na promessa que Jesus fez, se 2 pessoas concordarem na terra, será feito no céu pelo meu Pai. Então, você pode não ter o seu marido concordando, a sua esposa concordando, seu pai, sua mãe, seu filho, seus filhos, enfim. Você pode estar sozinha nesse mundo, sozinho nesse mundo. Porém, nós, os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, estaremos concordando com você. Nós estaremos concordando com você, quer dizer, já são mais do que 2 pessoas. Não é verdade? Porque você conosco são 2 pessoas. E aí o que acontece? Nós atendemos às condições que Jesus se submete. Olha, se 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, que qualquer coisa é essa? Olha, minha amiga, meu amigo, 3 domingos que serão 3 dias do R. R que quer dizer restauração da vida, reabilitação da fé, renovação da fé, da comunhão com Deus, reavivamento, reencontro com Deus, regeneração e reforma total da sua vida. Você crê? Quem vier nestes domingos, nestes próximos domingos, 3 domingos, quem vier nestes 3 próximos domingos, é porque creem. É porque crê. E quem crê vai receber. Então, essa é a minha fé. A crença não é só aquilo, eu acredito em Deus. Não, a crença é muito mais do que um sentimento, mas é uma atitude. Atitude de fé. É uma atitude de confiança, de convicção que a pessoa tem dentro de si. Não, eu creio. Por exemplo, quando você gosta de uma pessoa, você quer casar com essa pessoa, é ou não é? Por que você quer casar com ela? Porque você acredita nela. Assim também é a fé. Quem crê em Deus é porque, e toma atitude, é porque realmente tem fé nele. Então, se você aceita esse convite que nós estendemos para todas as pessoas,
para a restauração de sua vida espiritual, restauração do seu casamento, restauração da sua vida econômica, restauração da sua vida sentimental, restauração da sua saúde. Porque, presta bastante atenção o que eu vou dizer para você, presta atenção. Quando nós falamos em restauração, nós estamos tratando de uma promessa de Deus. Veja só, lá no livro de Ageu, Deus fala, através do profeta Ageu, o seguinte. Ele fala para o povo. Ele diz assim, o povo que havia saído lá do cativeiro, que tinha voltado do exílio. Então Deus fala para esse povo, é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Porque eles começaram a reconstruir o templo de Salomão, mas não puderam parar, não puderam terminar, então pararam e cuidaram da sua vida. E o que acontece? Deus fala assim, olha, é tempo de vocês habitarem numa casa, em casas de luxo, ou em casas onde vocês têm tudo do bom e do melhor, enquanto a minha casa está em ruínas. Aí ele diz assim, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Então você vai considerar o seu passado. Você vai considerar o seu passado. Porque quando você considera o seu passado, quando você medita no seu passado, você lembra, agora eu estou me reportando àquelas pessoas que um dia tiveram aquele encontro com Deus, tiveram a alegria do Espírito Santo, a pessoa tinha paz, você está me ouvindo agora e você está aí caída, mas se você considerar o seu passado, você vai ver, poxa, um dia eu tive paz, um dia eu tinha certeza da minha salvação, um dia eu tinha certeza, eu tive certeza da minha salvação, hoje eu já não tenho tanta certeza. Hoje eu não sei se eu morrer, se eu vou para Deus, se eu vou para o céu ou vou para o inferno, eu não sei. Na realidade, você, minha amiga, meu amigo, deve estar sentindo uma enorme saudade do que você era, do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Deus, do seu casamento com Deus. É ou não é? Você me ouve agora e está dizendo para si mesmo, puxa vida, eu não sei como eu tenho conseguido suportar essa situação. Porque a dor da saudade é pior do que os problemas que eu tenho vivido. Muita gente fala assim, bispo, sabe, antigamente, quando eu tinha paz com Deus, quando eu tinha minha alegria, eu tinha minha consciência limpa, eu tinha minha vida, restabelecida, eu não tinha luxo, eu não tinha grandes coisas, mas eu tinha dentro de mim uma paz, eu dormia, eu levantava alegre, eu era uma pessoa alegre, eu me olhava no espelho, eu via vida em mim, havia vida, eu transmitia vida, os meus olhos transmitiam luz. Mas hoje, quando eu me olho no espelho, nem todo cosmético que eu coloco faz me voltar àquela beleza antiga, porque eu sinto meus olhos tristes. Sabe como o olho de peixe? Tem gente que tem olho de peixe morto, né? Você olha para o peixe e não tem brilho. Não tem brilho. O peixe está morto. Então tem gente que tem olhos de peixe morto, não tem brilho, não tem luz, não tem vida. Você está me ouvindo agora e você diz, puxa vida, eu me olho no espelho, eu me vejo destruída. Mas veja, minha amiga, não se desanime, não fique olhando no espelho, não fique reparando os seus olhos de peixe morto. Não. Olhe para dentro de você.
dentro de você ainda existe uma fé. Por menor que ela seja, ela está aí dentro de você. Essa fé é a voz de Deus, é a voz do Espírito de Deus falando com você. Essa vozinha, ainda que esteja pequenininha dentro de você, a voz da fé, ainda assim mantém você viva. Por isso que você tem suportado esses dias de saudade, esses dias de solidão, de tristeza. Mas, então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos todos os pastores, bispos, todos estaremos num só espírito, numa só fé, num só coração, trabalhando, lutando para a restauração da sua fé, da sua vida. E restauração da sua fé é restauração da sua vida. Reabilitação da sua fé é reabilitação da sua vida. Renovação da sua fé é renovação da sua vida. Porque a construção do templo que Deus fala através do profeta Ageu para o seu povo fazê-lo, trata justamente disso. A reconstrução do templo, naquela altura, significava a restauração da vida espiritual, da comunhão com Deus, a restauração da vida por inteiro da pessoa. Minha amiga, meu amigo, a partir desse domingo é uma campanha de fé, 3 domingos de fé, de graça. É de graça. Você não tem que pagar nada, mas você tem que sair da sua casa, você tem que se dispor a ir na igreja e chegar antes da hora, não chegue depois da hora, seja correto com Deus, seja correta com Deus, porque se você marcasse uma reunião, ou melhor, se o presidente, ou se a presidente Dilma chamasse você à presença dela e marcasse uma determinada hora, você iria correndo e chegaria antes da hora. Não é verdade? Então, durante esses 3 dias de restauração, 3 dias de reabilitação da vida, da fé, você vai chegar antes da hora. Nós temos a primeira reunião às 7 da manhã, a segunda reunião às 9h30 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas, ao cair da tarde. Nessas 4 reuniões, você vai ter oportunidade de reavivar a sua fé, reanimar a sua fé, de restaurar a sua vida. Porque quando Deus fala para o seu povo reconstruir o templo, na realidade, Deus queria que ele restabelecesse, quer dizer, que o povo restabelecesse a sua fé. Isso mesmo, reanimasse a sua fé, reavivasse a sua fé, para que então a construção do país pudesse ser novamente feita, reconstruído o país novamente. Quer dizer, a sociedade israelita dependia da reconstituição, da reconstrução, da renovação da fé do seu povo. A verdade é essa, minha amiga, meu amigo. Quando o templo de Israel foi erguido na época de Salomão, Israel era a maior potência do mundo. Por quê? Porque havia comunhão dele com Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, que era um símbolo da fé, que era um referencial de Deus no meio do povo,
Então Israel estava avançando para tomar posse da terra prometida. Quando o templo de Salomão então foi erguido, que maravilha! A glória de Deus desceu naquele lugar. Por quê? Porque a promessa ou as promessas de Deus com respeito à terra que mana leite e mel havia se cumprido naqueles dias. E olha, minha amiga, meu amigo, e é isso que vai acontecer durante essas 3 semanas, esses 3 próximos domingos. Você vai reabilitar a sua fé. Você vai reconstruir a sua fé. Você vai restaurar a sua fé. Você vai renovar a sua fé. Você vai reavivar a sua fé. Você vai reencontrar-se com Deus. Você vai regenerar a sua vida. Você vai fazer uma reforma total da sua fé, da sua vida. E olhe bem, presta bastante atenção. Quando você estiver bem, os seus familiares também vão estar bem. Quando você estiver na fé, todos os seus entes queridos vão voltar-se para Deus. Você, mamãe, que chora pelo filho, você, pai, que chora pelos filhos, ou pela esposa, ou pelo marido, você não vai chorar mais. Por quê? Porque dentro de você vai estar avivada a sua fé, quer dizer, o Espírito Santo vai estar em ação dentro de você e, obviamente, isso vai se exteriorizar. As pessoas vão sentir, os seus entes queridos vão sentir. Você vai atrair a presença de Deus com o perfume do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, 3 domingos de reabilitação, 3 domingos que farão a diferença na sua vida. Quando nós falamos em construção do templo, da réplica do templo de Salomão, nós estamos falando da restauração da fé, da santidade. Nós estamos falando da reabilitação da vida espiritual. E a verdade, a bem da verdade é o seguinte: quando você está bem interiormente, você estará bem exteriormente. É ou não é? Às vezes você que me ouve neste momento e diz assim: bispo, olha, eu não tinha muita coisa, mas eu tinha paz de espírito, eu tinha paz com Deus, eu dormia à noite solenemente, olha, eu tinha tranquilidade. Agora, atualmente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, eu conquistei. Olha, financeiramente eu estou muito bem, mas espiritualmente eu estou um caos, eu estou em cacos, estou em caquinha. Minha vida espiritual está em caquinhos. Por quê? Porque você priorizou a vida exterior e deixou a vida interior de lado. Foi o que fez Israel. Israel estava apainelando as suas casas. E Deus então diz: poxa, vocês estão investindo, priorizando a parte exterior, a casa, as suas conquistas materiais. Quando a maior conquista que vai estabelecer a sua vida é a minha conquista, a conquista minha. Quer dizer, é conquista da comunhão com Deus. Não é verdade, minha amiga? Então, você hoje tem o mundo aos seus pés, mas não tem paz. Você olha assim para a sua casa, é muito bonita, tem piscina, tem isso, tem aquilo, tem um carro importado, tem um monte de coisa. Mas dentro de você há um vazio, há uma tristeza imensa. Aí eu pergunto a você: o que adianta você ter tudo do lado de fora e lá dentro de você há uma tristeza? E nada satisfaz você. Você vai no cinema, vai no teatro, você vai no futebol, você
você tenta entreter o seu coração, mas nada traz alegria para você. Nem o sorriso das crianças alegra o seu coração, porque você está triste. Há um espírito chamado espírito de tristeza, que tem abatido o seu rosto, que tem feito você feia, feio. Essa é a realidade. Então, vamos trabalhar no interior. Vamos restabelecer a fé viva. Vamos restaurar aqueles valores que estavam esquecidos. Minha amiga, meu amigo, essa campanha é a mesma campanha que Deus instituiu para o povo de Israel na época de Ageu. Ele disse assim através do profeta, ele diz assim para o povo: olha, vocês têm semeado muito e colhido pouco. Vocês comem muito, mas não se satisfazem. Não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não podem saciar a sede. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E o salário que vocês ganham é colocado num bolso furado. Considerar isso. Quer dizer, as pessoas têm que considerar que tudo que elas fazem no seu exterior, do lado de fora, se lá dentro no seu interior não estiver bem, então não vai adiantar nada. Então, nesses próximos domingos, nós estaremos nessa fé. A fé da restauração da sua vida, da sua fé. Restauração da sua fé, restauração da sua vida. Restauração da sua vida começa com a restauração da sua fé. É o avivamento. 3 dias de avivamento. E você é o nosso convidado. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, nós unimos a fé neste momento. Nós unimos os nossos corações. Nós acreditamos nas tuas promessas, meu Senhor. Pois foi o Senhor quem falou. Estas palavras saíram da tua boca, Jesus. E o Senhor disse: em verdade vos digo que se 2 concordarem na terra sobre qualquer coisa que porventura pedirem ao Pai, Ele fará em meu nome. O Senhor prometeu, Jesus. Então nós teremos 3 domingos a seguir. A partir desse domingo agora, estaremos nessa união de fé. Isto é, quem vier na Universal durante esses 3 domingos estará manifestando a fé. E, obviamente, uma vez que manifesta a fé, vai receber. Porque não é pelos nossos méritos que nós vamos alcançar os teus bens, os teus benefícios, mas pela fé. Então, numa questão de fé, numa manifestação de fé, nós vamos nos unir, nós vamos nos juntar num só lugar, que é dentro da Igreja Universal. E nós vamos te invocar, nós vamos falar, nós vamos pedir, nós vamos clamar, nós vamos concordar em peso. Imagine se 2 pessoas concordarem na terra, o Senhor já garante que o Pai atenderá. Quanto mais milhares e milhares e milhares de pessoas, centenas, dezenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas por esse Brasil afora, unindo a sua fé,
unindo seu coração. E não só no Brasil, mas em todo o mundo. Em todo o mundo estaremos nessa fé. Então são milhões de pessoas que estarão cobrando de ti, Senhor Jesus, essa tua palavra. Porque é como o Senhor mesmo disse: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, e nós não estaremos sobre a terra qualquer, nós estaremos dentro da universal, concordarem a respeito de qualquer coisa, quer dizer, nesses 3 domingos, o pastor, o bispo, estará concordando com aquela pessoa que vai vir sozinha, mas junto com ela vai estar num ajuntamento enorme de pessoas, concordando, seja lá a necessidade que ela tiver. Estaremos concordando e pedindo de acordo com a tua palavra, porque o Senhor disse: ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Ó Jesus querido, isso é o que está escrito aqui. E a pergunta é verdade ou é mentira? Como que nós vamos saber que essa palavra saiu da tua boca? Como que nós vamos saber que essa palavra é verdadeira, que essa promessa é verdadeira? Só mesmo quando nós cobrarmos, quando nós cobramos de ti. E é o que nós estaremos fazendo durante esses 3 próximos domingos. Os domingos dos R's. Domingo de restauração, domingo de reavivamento, domingo de reconstrução, domingo de reabilitação. Será domingo do reencontro contigo, domingo da regeneração, domingo da reforma total. Meu Pai, nestes domingos, a partir deste domingo, em todas as Universal, em cada reunião, nós estaremos nessa certeza, nessa fé, nessa convicção, porque sabemos que o Senhor não falha em cada promessa feita. O Senhor mesmo disse que vela sobre a tua palavra, para não deixar que nenhuma delas venha cair. E nenhuma das tuas palavras pode voltar vazia. Então vai acontecer na vida dos que estiverem, dos que vierem. Porque quando a pessoa crê, ela vem. Quem crê, vem e recebe. Quem não crê, não vem e, obviamente, não vai receber. Então nós vamos juntar os que creem, os que acreditam, e vamos cobrar aquilo que o Senhor prometeu. Só isso. Se merecemos, se não merecemos, não está em questão. O que vale é a fé. Nós manifestamos a fé e o Senhor é obrigado a responder e corresponder a essa fé. Então, meu Pai, nós estamos tocando a trombeta. Nós estamos tocando a trombeta. Assim como o Senhor falou através do profeta Ageu, na reconstrução do teu templo, nós também estaremos lutando para reconstruir o teu templo, que é cada pessoa. Porque o templo é um símbolo da vida de cada um de nós. Uma vez que nós reconstruímos o templo, nós estamos reconstruindo a nós mesmos, a nossa própria vida. Então, Espírito Santo, venha sobre o teu povo, toca, convence e traga aquelas pessoas sinceras, as pessoas que creem. Porque quem não crê, obviamente não vai vir. Mas quem crê, virá e receberá. Porque é o que está escrito e é o que nós cremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus.
preparem-se. Preparem-se para a renovação da sua fé. Preparem-se para a restauração da sua vida espiritual, porque a restauração da sua vida espiritual é a restauração da sua vida material. Se você restaurar, se você restabelece os seus valores espirituais, os seus valores morais, seus valores materiais também serão renovados. Então, neste domingo, a partir deste domingo, você vai começar a se reabilitar. Sabe por quê? Porque nós vamos unir a nossa fé com a sua e cobrar de Deus, cobrar do Senhor Jesus a sua promessa. Em verdade, ele disse, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, o meu problema é sentimental, então está incluído. O meu problema é familiar, está incluído. Meu problema é econômico, bispo, está incluído. O meu problema é de saúde, está incluído. Qual é o seu problema? Qualquer que seja a sua necessidade, que porventura pedir, ser-lhe-á concedida por meu Pai, disse Jesus, meu Pai que está nos céus. Aleluia. Minha amiga, meu amigo, você acredita nisso? Então, você que acredita, venha. Porque se você acreditar, você vai vir. E se você vai vir, então você vai receber, porque você crê. É assim que funciona. Quem crê, vem. Quem não crê, fica. Você sabe que Jesus chegou para o cego de nascença, 38 anos cego, e disse, vai lá embaixo no tanque de Siloé e lava-te. Que Jesus tinha feito lodo com sua saliva, untou a vista dele, agora você vai lá embaixo, e lava-te, porque você vai ver. Aquele homem não ficou curado com a saliva, nem com lodo, nada que Jesus fez naquele momento. Só foi curado quando ele chegou lá naquela água, no tanque de Siloé. E quando ele lavou o rosto, imediatamente passou a enxergar. A pergunta é, quem curou esse cego? Foi a água do tanque? Foi a saliva de Jesus? A saliva de Jesus não foi porque se curasse, ele não precisava ter ido lá embaixo. Então não foi nem a saliva, não foi o lodo, nem a água do tanque, mas foi a obediência dele. Ele obedeceu. E aquela obediência de ir lá embaixo era uma manifestação da sua fé. Se você vier nesses 3 domingos, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a sua vida vai ser restaurada, restabelecida. A tristeza, a angústia, as dúvidas, os medos, as preocupações, as insônias, dores de cabeça, os nervosismos, enfim, todo o martírio que você tem vivido vai ser arrancado e ali vai surgir uma vida nova. Você vai ser restaurado, restabelecido. E você que nunca experimentou a salvação, a alegria da paz de Deus, você vai ter essa experiência. Porque nós teremos um avivamento nesses 3 dias, nesses 3 domingos, nesses 3 próximos domingos, a partir deste domingo agora. E você é o nosso convidado. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.